Boa noite, gente. Muito obrigado por me receber mais uma vez na sua casa aí, na sua célula. Vai ser muito bom a gente conversar hoje. Antes de mais nada, eu quero lembrar que na próxima terça, dia 31, nós vamos ter uma reunião só com os líderes, tá? Vai ser a nossa reunião online para os líderes de célula. Então você já reserva aí a terça, às 8 da noite, nós vamos falar sobre nossas próximas ações como igreja, como é que nós vamos fazer a ceia do Senhor, não é? Como é que a gente vai fazer no domingo, como é que vamos fazer a ceia. Então é importante na terça, você que é líder, auxiliar, estar conectado para participar dessa nossa reunião online que vai ter interação com você, tá certo? Também vamos dar algumas orientações sobre a Páscoa, que já é o fim de semana seguinte também. Tá bom, gente? A outra coisa que eu quero lembrar você que, para convidar o pessoal para os nossos cultos online aos domingos. Todo domingo às 18 horas, das 18 às 19, mais ou menos 1 hora e 10 no máximo, a gente tem esse tempo juntos. E seria importante você, então, convidar e manter essa conexão. Por que estamos fazendo ao vivo no domingo, né, e não gravado? Exatamente para poder a gente ter esse ambiente de estar mais conectados, de estar juntos. Né? Nós temos um grupo pequeno aqui com a gente, gravando, mas tem sido muito bom. Então aproveita nesse domingo, tanto no chat ali, quando você estiver no YouTube, e também nas terças, nas quintas, quando você fizer a célula, convide as pessoas. Sabe, gente, porque esse momento ele é importante. E no domingo, olha, presta atenção, se você quiser mandar testemunhos, pode mandar. A gente lê o testemunho. Se você tiver pedido de oração, manda para a gente também, não é? E avisa aquele seu amigo, olha, domingo nós vamos orar por você lá, ao vivo, tá certo? E nós vamos ter esse tempo de oração, citar o nome dessa pessoa. Então aquilo que você fazia no cartãozinho de domingo, pedido de oração, testemunho, você faz, só que você manda, na verdade, para o nosso WhatsApp, para a secretaria, e a gente vai ler no domingo, que nem nós fizemos neste mesmo, quando lemos o testemunho do Paulo e da Thaís. E aproveita o seguinte, se tiver gente nova ali online que você convidou, que legal, quero participar, então você entre em contato. Então você pode pedir o WhatsApp dessa pessoa, entendeu? Você pode recomendar e vamos continuar evangelizando, não é verdade? Porque é uma grande oportunidade. E muitos estão dizendo, puxa, mas é uma tragédia para a igreja, mas na verdade é uma oportunidade. Eu estava me lembrando, né, daquela parábola que uma fábrica de sapatos mandou seus vendedores para outros países, e ele mandou 2 para a África, para os países pobres. E quando um chegou lá, viu que ninguém usava sapato, falou assim, olha, esquece, sem chance, aqui ninguém usa sapato, né? É um negócio fracassado, né? Ninguém usa sapato aqui, esquece. E o outro vendedor ligou e falou, olha, aqui ninguém usa sapatos, é uma maravilha, vamos dobrar essa produção. Então, o que a gente quer dizer? Olha, gente, um viu a necessidade e o outro viu um problema. Então, essa época de coronavírus e enfermidade é uma necessidade muito grande. E a igreja, Jesus, tem a resposta para a necessidade dessas pessoas. Então, veja, é uma excelente oportunidade para a gente falar do Evangelho, falar do amor de Deus, orar por estas pessoas, abençoar estas pessoas. E é você que vai fazer isto. É você que está na sua casa. Somos todos nós. Por quê? Porque é Cristo que habita em você. Veja, Cristo habita em você. E nós temos falado isso aos domingos, né? Sobre Cristo em nós, a glória de Deus, a presença de Deus em nós. Então, você pode pegar essa oportunidade. Você vai orar por esta pessoa, convidar na célula, ou colocar o nome dela para o domingo, ou pessoalmente com ela, pessoalmente a gente diz assim, né, pelas redes ou por uma live ali, e aí você vai ser este canal de bênção. Lembre-se que nesse momento, né, o que é a célula? A célula é a igreja nas casas. Cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro. Cada casa, em cada lugar que você está, aí está a igreja. E cada um que está aí com você é um ministro. Porque 1 Coríntios 14, 26 diz, quando vocês estão reunidos, um tem uma palavra de encorajamento, o outro tem uma música, outro tem uma profecia, uma oração, e tudo é feito para edificação. Então, é nesse contexto.
E esse encontro não necessariamente precisa ser presencial. Você sabe, mais do que nunca, não é? Mais do que nunca. E do retorno da semana passada das nossas células, ficamos muito felizes porque muitos falaram assim, o pessoal interagiu até mais, não é verdade? Então, prepare realmente a reunião da célula, ore antes, não é? Passa nossas instruções para o pessoal fazer ali a inscrição nas ferramentas de videoconferência. E aí vamos ter ainda um ambiente melhor, tá? Mais produtivo, mais interação e com mais ministração e poder. Também quero lembrar, nesse momento, da nossa fidelidade a Deus, sabe, gente? Porque é na hora do pouco que nós temos que ser fiéis. Então, muitas vezes, nesse momento de pressão, a gente deixa de orar, a gente deixa de ajudar as pessoas, deixa de dizimar, de ofertar. Lembra, fidelidade é uma coisa que a gente faz no pouco. Na verdade, a fé nós demonstramos quando há necessidade. A fé nós demonstramos quando parece impossível. Então, veja, não deixe de você manter. Aproveite, aliás, e intensifique o período de devocional, de oração, orar com seus filhos. E lembre-se também de você ser fiel e manter a sua bondade e generosidade para com os irmãos. Não é? Então, isso é muito, muito importante. Tá bom? Porque nós é que precisamos ser fiéis ao Senhor, para que a bênção dele permaneça, aquela bênção que enriquece e não acrescenta dores. Tá bom, gente? E indo agora para a nossa célula, para o assunto de hoje, no domingo nós estamos falando sobre a presença de Deus e sobre a glória de Deus. Não é? A glória de Deus é a manifestação da sua presença. E eu quero propor aqui a nossa pergunta inicial, que é na verdade uma observação. Uma coisa que a gente fala muito, sabe? E você deve ter ouvido muita gente falar, você talvez esteja falando ainda. A gente fala assim, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno, eu não sou digno, eu não mereço, não é? A gente às vezes fala de uma outra maneira. A gente fala assim, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu não sou perfeito, mas assim, não somos mesmo. e sabe, essa ideia de que a gente pensa, eu não sou digno, às vezes significa, Deus não vai me ouvir. Eu acho que Deus não vai me ouvir. Eu lembro que meu pai dizia isso, sabe? A gente sempre foi cristão, né? Católicos. E meu pai queria ensinar a gente né? As coisas de Deus e tudo. Eu lembro que ele falava assim, eu falava, então pai, então reza aí, né, pela gente, tudo tal. Eu, querendo ser um bom filho, queria prestar atenção na instrução do meu pai. Ele me dizia assim, não, reza vocês aí. Né? Ele e minha mãe falavam isso. Eu falo, por quê? Não, porque Deus ouve vocês. Nós temos muito pecado, nós fizemos muita coisa na vida. E me lembrei hoje que eu, como criança, pensava, que coisa estranha. Como assim? Como é que eu vou falar com Deus? Né? E eu lembro que eu fiquei muito frustrado. Eu lembro exatamente desse momento, porque eu queria aprender a falar com Deus. E a gente ouvia, eu prestei atenção ali na mensagem, né? Da missa, do padre, eles me colocaram para fazer ali a primeira comunhão, e eu vi algumas coisas e eu falei, bom, então, como é que faz? É uma criança querendo acreditar, né, na Bíblia. E eu fiquei meio desolado, puxa, eu mesmo tenho que falar, e meu pai não sabe. Então, aquela ideia de não sou digno, sabe? Aquela ideia de que Deus não vai ouvir a gente. E nós teremos que fazer muita coisa. E aí meu tio falava, não, nossa, nós tínhamos que corrigir muito, para Deus ouvir a gente, nossa, temos que fazer muita coisa certa, botar a vida em ordem. Então aquela mentalidade, não é? Muitas vezes que vem da nossa cultura, de que é necessário fazer alguma coisa para Deus nos ouvir. E Jesus falou que a única coisa que nós precisamos fazer para a gente começar a ouvir a Deus, a gente se arrepender, crer nele, receber o Espírito Santo, então nós vamos começar a ouvir a Deus e conversar com Ele. E qual é o propósito de ouvir a Deus? É realmente a gente pedir as coisas para Ele, conversar com Ele. E a gente está falando da glória de Deus, da presença de Deus, e
Sabe, não tem muito sentido a gente falar de presença de Deus, de glória de Deus, se a gente não pode conversar com Deus, velho. Acha que é impossível. Não é verdade? E só lembrando aquele texto de Lucas, capítulo 7, que é de alguém que se achava indigno. É o texto do centurião, lembra? E diz que havia este oficial romano, né? Em Lucas capítulo 7, versículo 3, que ele ouviu falar de Jesus e mandou líderes judeus para pedir para ele curar o seu servo, o seu escravo que estava doente. Então os líderes pediram a Jesus: socorre este homem, ele merece a sua ajuda, ele é digno. Os judeus estavam dizendo para Jesus: ele é digno, ele ama o povo judeu, ele é digno. E Jesus então vai com eles, mas antes de chegar na casa, o centurião tinha mandado outras pessoas dizer: Senhor, não se incomode para vir até minha casa, eu não sou digno. Eu não sou digno de tamanha honra. Não é interessante isso? Os judeus falam: ele é digno. Mas ele fala: eu não sou digno. Eu não sou digno. Não é? E ele diz: você sabe por que eu não fui ao seu encontro? Porque eu não me achei digno nem de ir falar com o Senhor. Então eu pedi para os judeus, amigos meus, falarem. Então esse centurião não se achava digno de falar, mas é interessante que ele, não se achando digno de falar, é este centurião que disse também: mas eu sei a autoridade que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu creio. Porque eu também tenho autoridade. Se eu tenho, imagina o Senhor. Manda uma palavra e tudo vai se resolver. E Jesus fala: nossa, mas que fé. E faz isso e aquele homem é curado. Aquele homem que não é digno. E quando eu estava preparando esta mensagem no domingo, a última coisa que Deus me falou foi isso. Lembra de quem não era digno? Então esse conceito, sabe, gente, de gente não ser digno, não é? A questão não é se nós somos dignos ou não. Ele é. Ele é bom, ele é digno, ele quer ouvir. Mais do que nunca nesse momento, o mundo está esperando a gente, igreja, se posicionar. Mas não é a igreja prédio que tem um pastor ou alguns líderes que falam. É a igreja você, cada um de nós, você que está aí na sua casa. Essa é a essência da igreja, gente. Então, este homem que não se achava digno, pediu a Jesus que curasse e Jesus curou. E sabe, o grande propósito que a gente vê dessa questão da presença de Deus, de conhecer a Deus, é a gente ter liberdade com Ele, de falar. Todos os pecados foram perdoados. E a gente pode chegar diante do Pai. A Bíblia diz que o caminho está aberto. A gente pode se aproximar do trono da graça com coragem, com ousadia, sabendo que o Pai está ouvindo. E você crê nisto? Você crê? Para isso, nós temos que crer que nós somos criados para a glória de Deus. Ora, se Deus criou você para a glória dele, o que Ele mais quer é ter você perto. Então, sabe, gente, nós temos que praticar isto, ensinar as pessoas. Então, a glória de Deus, como nós falamos, a manifestação de Deus é o resultado dele se expressar a si mesmo. Eu falei outros textos domingo, mas esse do centurião, que deixei agora no começo, a glória de Deus está ali em Jesus, se manifestou ali. Ele falou: sim, vai ser curado. E pronto. Jesus está ali abençoando as pessoas. Ele não perguntou se o cara se era... Ele não tem que saber se é bom, se não é bom. Então, sabe, já pensou, a gente pode ir para a célula, alcançar as pessoas e falar: olha, eu vou orar por você. Deus é bom, Ele vai te responder, Ele quer curar você. Isto é fé, irmãos. Ele vai prover para você. Nós vamos ver muitos milagres de provisão sobrenaturais nessa época de crise, eu tenho plena certeza. E você vai ter que compartilhar isso para encorajar a outros. Amém? Você pode compartilhar isto. A glória de Deus é a revelação pessoal da sua bondade, do seu amor. Deus quer fazer isto. É necessário apenas a gente crer, se aproximar dEle. Mais do que revelação, Deus também quer que a gente tenha essa experiência de intimidade com Ele. Então, a glória de Deus, como eu falei domingo, é até de um livro que eu estou lendo sobre a glória de Deus, diz: a glória de Deus é Deus revelando quem Ele é, através do que Ele diz e do que Ele faz. E a gente vê as Escrituras, lê os Evangelhos, está lá Jesus, e Ele, quando vai, encontra este homem e dá esta palavra,
ele está revelando a glória do Pai. Está revelando a glória do Pai. Então, lembrando que nós falamos sobre isso e estou enfatizando. O Senhor quer manifestar a sua glória e presença através do que Ele é, do que Ele faz. Ele faz isso através da igreja. E nós somos a igreja. E, para finalizar aqui, lembrando o texto que nós falamos, né? Assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E essa palavra conhecimento da glória, Yada, significa conhecer intimamente. Conhecer por meio de uma experiência pessoal. Então, o cristianismo não é uma religião, relacionamento com Deus é algo real. Não é? Outro texto também diz, Jeremias 9:24, quem se gloriar, glorie-se nisso em me entender e me conhecer, Yada. Essa palavra que significa intimidade, porque eu ajo com justiça, com retidão, com amor, com lealdade, misericórdia, justiça e retidão. Deus sempre coloca nessa ordem. Primeiro eu exerço misericórdia e amor. Então justiça. Então a retidão. A retidão é aplicar a justiça de maneira correta em cada situação. Então, essa é a natureza do nosso Deus, do nosso Pai. O propósito de você ter uma célula aí na sua casa, de você estar aí reunido, é experimentar essa presença, essa bondade de Deus e transmitir isso a outros. Então, este conhecimento não é uma coisa que acontece assim. É como conhecer uma pessoa, você vai conhecendo cada vez mais. Depois de muito tempo, você consegue dizer os gostos, você consegue fazer piada de muitas coisas, porque você já conhece ela. Você sabe as reações, não é? E uma vez eu estava na escola lá, eu trabalhava numa escola, e eu entrei na sala, sentei na reunião, e tinha 2 ou 3 mulheres que começaram a rir ali. Né? Uma diretora, coordenadora e um professor começaram a rir. Eu falei, vocês estão rindo por quê? Ah, você senta igualzinho, vira igualzinho o Gustavo. Eu falei, é o Gustavo que faz isso. A gente não vê isso, né, nos filhos, mas as pessoas de fora percebem. Olha, você é igual. Nós, filhos de Deus, as pessoas têm que olhar para nós e falar, nossa, mas você é parecido com seu pai. Já pensou que tremendo isso? Não é? Então a glória de Deus tem a ver com a presença, tem a ver com esse relacionamento íntimo. É por isso que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Fala sobre intimidade. E contando aqui o último caso pitoresco, a Gabi estava assistindo o culto domingo com os meus netos, né? Eles estavam ali, no carrinho, aqui. E pensa que eles não estão ouvindo. E eu falei isso, né? Pô, Jesus é o noivo e nós somos a noiva. E ele quer ter essa intimidade. Aí o Matias falou, ô mãe, o vô tá falando que a gente é noiva. Eu não sou menina. Eu não sou menina, eu sou menino, eu não sou noiva. Então, muito interessante, né? Eles prestando atenção ali na coisa. E por isso eu quero lembrar, a noiva de Cristo é digna, não é? Ela não era. Mas Jesus nos fez dignos. Ele pegou, nos levantou, nos salvou, deu a glória dele, deu um nome. Agora você pensa, se o centurião, que não se achava digno, Jesus ouviu e disse, eu nunca vi uma fé como essa, você imagina. E nós que recebemos a salvação, o Espírito Santo, não é? Que esse centurião não tinha. E tantas palavras que nós temos. Nós não somos dignos porque nós fazemos coisas boas. Nós somos filhos de Deus. Ele nos fez amáveis, aceitáveis, justos, dignos. Então, se Deus ouvir um centurião, quanto mais Ele vai ouvir a você que crê nele, que é filho dele. Então, eu quero estimular você, com a sua célula, a pensar sobre isso hoje. O quanto Deus está esperando para operar e responder nossas orações, nossos pedidos. Lembrando que não se trata de ser digno, se trata de ter fé e confiar no amor desse Pai, de honrar quem Ele é. Honrar Jesus por quem Ele é. Se você reconhece que Ele é um profeta, você ouve palavras dele. Se você reconhece que Ele é aquele que cura, é cura que você recebe. Sempre é uma recompensa, baseado naquilo que nós honramos e cremos. Então vamos experimentar isso, vamos orar sobre isso, conversar sobre isso, não é? E começar a praticar. Já. Começar a abençoar a outros. O Pai está ouvindo você, Ele está ouvindo a sua necessidade e através de você, Ele vai ouvir a necessidade de muitos outros. O centurião pediu para o servo dele. Lembra disso. Pai, nós oramos aqui agora sobre cada família, cada célula que está aí.
Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos, não somente os líderes ou auxiliares, mas de todos nós, todos, em cada lugar que estivermos. Nós temos a autoridade do Teu nome, nós somos filhos, pela Tua graça, nós podemos ser ouvidos pelo Pai, e o Pai quer fazer boas coisas. Por isso, dá-nos ousadia, intrepidez, coragem, tira da nossa mente essa ideia de que teremos que ser merecedores ou dignos, que nós possamos olhar para aquele que é o único que é digno, crendo nele e saber que ele vai responder às orações, porque ele quer manifestar a sua bondade e a sua presença. Que a tua bênção esteja em cada casa, que haja saúde no lar de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, que haja saúde através dele para muitos outros. Coloca uma proteção nas casas, nessa comunidade, na cidade de Atibaia, do nosso estado. Que esta quarentena, Senhor, apesar de ser alguma coisa muito triste e é uma coisa realmente que preocupa, nós vamos ver os teus milagres, vamos ver curas e nós vamos sair mais fortes e ainda mais cheios de fé, ousadia e esperança no nome de Jesus. Amém? Tenha uma ótima reunião e Deus abençoe você. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tudo é teu, Senhor. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti.